Fala galera, beleza? Aqui é o Marcos e hoje eu vou dar 10 dicas para mestres de RPG, então vem conferir. Eu reuni nesse vídeo 10 dicas para mestres novatos em RPG, mas elas se encaixam muito bem para mestres mais experientes, porque afinal de contas, ninguém sabe tudo. Tá me ouvindo? Lembrando que essa é a minha lista e são as dicas que eu considero importantes. Se você tem alguma dica que não está nesse vídeo, coloque aí nos comentários, pois elas podem ajudar outros mestres por aí. Eu já fiz outros vídeos com dicas para mestres e jogadores de RPG, como narrar terror, como criar masmorras, como recompensar seus personagens, como utilizar o escudo do mestre, como fazer um escudo do mestre. Todos esses vídeos estarão nos cards ou na descrição aí embaixo. Já aproveita que está olhando aí embaixo a descrição e deixa um like no vídeo, se inscreva no canal e marque o sininho das notificações. Mercado RPG, onde a sua aventura começa. Utilize o link que está na descrição para garantir o seu desconto. Dica número 1. Roube referências. Após escolher o sistema que mais lhe agrada, seja porque as regras são legais ou porque é a sua temática preferida, e depois que o sistema já está definido e você já escolheu o tema da sua campanha, é a hora de roubar referências. Afinal de contas, aquele clichê é um clichê porque ele funciona. O casal amaldiçoado que nunca pode se encontrar, como no Feitiço de Áquila, o item amaldiçoado que vai acabar com o mundo, como no Senhor dos Anéis, ou Harry Potter, onde cada filme tem um plot diferente, entrar em uma masmorra, participar de um torneio mortal, fugir de um assassino perigoso. Blade Runner e Robocop têm ambientações incríveis para universos de cyberpunk. E é claro, leia muito, RPG é sobre leitura e escrita, então pratique isso. Pode ser autores nacionais ou internacionais, pode ser livros antigos ou livros mais modernos. Você sabia que no livro Viagem ao Centro da Terra, de 1864, Júlio Verne descreve um lago cercado por uma floresta de fungos no interior do planeta Terra? Isso por acaso lembrou Underdark? Lembrou Mesoberranzan? Lembrou Mesoberranzan? Hã? Dica número 2. Não se preocupe com as regras. O livro de regras está aí para ser consultado. O Google pode ser consultado a qualquer momento e o Ctrl F naquele PDF facilita muito na hora de buscar aquela regra específica. E se ainda assim não encontrou o que procurava, invente. Pense rapidamente como aquilo poderia ser resolvido. E sempre opte pela diversão. Não seja um mala que fica estragando a cena dos outros por problemas de regra. O pau vai comer solto aqui agora e, moçada, todo mundo pra trás. Mas fique tranquilo realmente em não saber todas as regras. Os sistemas de RPG Old School têm essa pegada de ter muito menos regras. A maioria das coisas são improvisadas na hora. Pode ser por uma regra da casa, pode ser por um teste diretamente no atributo. Na realidade, é impossível criar regras para tudo. Os jogadores sempre vão inventar uma forma de fazer algo que não está no livro. Não, você tá inventando. E com o passar do tempo, você vai perceber que as regras vão ir naturalmente entrando na sua cabeça. Eu acho que você leu um pouco. Dica número 3, esteja preparado. Quanto mais preparado você estiver, mais confiante vai estar na hora de mestrar, na hora do pega pra capar ali na frente dos jogadores. Imagine as cenas, pense nos NPCs, pense nos nomes, anote 3 características importantes de cada um. Sempre foram feios. Pense nos lugares, estradas, florestas. Haverá viagens? Serão viagens longas? Serão viagens curtas? Anote as estatísticas dos monstros para o momento do combate, para não perder tempo procurando isso durante a sessão. Pense sempre no plot principal, nos ganchos e em possíveis reviravoltas. Mas lembre-se que tudo isso pode acabar não sendo usado, porque os jogadores não fizeram as coisas como tu tinha planejado. Mas não se frustre, isso é mais normal do que você imagina. Se isso acontecer, é hora de improvisar. Já avisei que vai dar merda isso. E por isso a nossa dica número 4 é: saiba improvisar. O livro do mestre está cheio de tabelas para rolagem aleatórias. Encontros aleatórios, lugares aleatórios, masmorras aleatórias, itens aleatórios, tesouros aleatórios, tem tudo o que se imagina. E elas estão aí por algum motivo, porque é preciso usar tabelas aleatórias muitas vezes. Tenha junto alguns nomes aleatórios anotados, pois os jogadores podem acabar perguntando o nome daquele NPC aleatório que não fazia parte da história inicialmente, mas que, como você está improvisando, ele passou a fazer. Você é mentiroso. Uma boa forma de improvisar é fazer que algo inesperado aconteça, como uma nevasca, um terremoto, um desabamento, um navio naufragou. Puta vida! Dica número 5. Lembre-se que a história não é sua. Por mais que você goste de escrever e contar histórias, no RPG quem conta a história são os jogadores. Você é apenas um guia para eles.
Não fique tão apegado ao seu cenário e aos seus personagens, pois os jogadores, mais cedo ou mais tarde, vão fazer coisas que você não gosta e vão estragar o seu cenário. E o melhor a fazer nessas horas é incorporar isso ao seu cenário. Se eles mataram aquele NPC importante, bom, ele morreu, passou a fazer parte de um acontecimento trágico do cenário. E morreu. Caso você não se sinta seguro para mestrar uma campanha própria, uma história própria num cenário próprio, use campanhas prontas. Por exemplo, as de Dungeons & Dragons, que veio pronta, e você pode achar muitas aventuras prontas na internet. Nós já fizemos o review das aventuras do Papa Figo, link aqui nos cards. Já fizemos até uma entrevista com os desenvolvedores do Papa Figo, confere aí na descrição. Dica número 6. Nunca peça testes. Por mais estranho que isso pode parecer, o mestre não deve pedir testes para os seus jogadores. São os jogadores que têm que querer tentar, são os jogadores que têm que ter interesse em fazer o teste. A função do mestre é apenas guiar eles e dar dicas do que eles devem fazer. Diga algo como: no interior da sala há uma mesa abarrotada de pergaminhos. A partir desse ponto, muito provavelmente os jogadores vão querer olhar que pergaminhos tem na mesa. Se o mestre pedir algum teste, role um procurar, role um ouvir, role uma investigação, fica muito óbvio que eles teriam que encontrar alguma coisa. E se eles falham no teste e não conseguem encontrar, o outro jogador vai testar, e o outro jogador vai testar, e o outro jogador vai testar, até que eles consigam encontrar. Se for para ser assim, é mais fácil já entregar o pergaminho para eles. Olha, ali na mesa tem um pergaminho muito importante que deve ser lido. Os testes de ouvir têm o mesmo problema. Se tu pede um teste de ouvir, é óbvio que existe alguma coisa, então não peça. Apenas diga que eles ouviram. Ou não diga nada, e espere que eles queiram testar. Como, por exemplo, descreva: ao longe parece existir um ruído fraco, difícil de ouvir. Bom, os jogadores farão um teste de ouvir, e conforme o resultado que eles tirarem, digamos, até 10, até 15, até 20, um acerto crítico, eles ouvirão coisas diferentes. Isso é muito mais satisfatório e natural de ser feito. Não perde a imersão, não tem metagame. É verdade. E muito importante nesse tipo de teste é que o mestre deve rolar os dados escondido atrás do escudo do mestre. Eu já falei sobre isso no vídeo sobre o escudo do mestre. Você vai perguntar para o jogador qual é o valor da perícia, digamos 2. Você vai rolar o teste e vai somar com o valor que o jogador lhe passou. Agora, o jogador não sabe se ele não ouviu nada porque não tinha nada, ou se o resultado foi ruim e ele não ouviu nada. Ele só sabe que ele não ouviu. Olha só se você achou confuso. Porque se o jogador enxerga o resultado, digamos que ele rolou os dados e tirou 5, ele sabe que 5 é um número baixo. Então provavelmente existe alguma coisa e ele não conseguiu ouvir. Isso gera aquele metagame que o outro jogador viu que o personagem falhou e vai tentar testar também. Algo que no in-game, ou no on, eles não perceberiam, entende? Imagine os personagens na volta da fogueira. Um personagem acha que ouviu uma coisa. O outro personagem não sabe se ele ouviu ou não. O outro personagem não sabe que ele está tentando ouvir. Vocês percebem a diferença? É muito importante nessas horas o mestre fazer o teste escondido. Tá me ouvindo? Ainda dentro dessa dica de não pedir testes, não peça testes de coisas importantes. Se os jogadores precisam achar a orbe estelar para abrir o portal e ir enfrentar o inimigo, não peça um teste para achar a orbe, porque existe a chance de falha. Então não peça o teste, simplesmente dê a orbe para os jogadores. Porque caso aconteça uma falha e eles não consigam pegar a orbe, ou a campanha acaba, ou tu vai ter que ajudar os jogadores de alguma forma. Colocar um NPC ali para salvar eles. E isso é algo muito ruim de fazer, porque você vai estar roubando a cena. E o que nos leva à dica número 7. Não roube a cena. Para com essa porra aí, meu irmão! Nada deixa jogador mais frustrado do que o mestre dizendo o que eles têm que fazer, do que o mestre guiando como eles têm que agir. Deixe os jogadores agirem, tomarem suas decisões, acertarem ou errarem e arcarem com as consequências. Não crie situações ou NPCs para ficar ajudando ou corrigindo os jogadores o tempo todo. Imagine a seguinte cena: os personagens estão exaustos da última batalha. O clérigo usou sua última cura que ele guardou para curar o guerreiro. A partir daí, eles sabem que estão correndo perigo e terão que agir de acordo. E eles terão ainda uma supervalorização dos personagens deles, pois o clérigo vai ser valorizado por ter guardado uma cura para este momento. O guerreiro por ter derrubado vários inimigos e protegido seus companheiros. E o ladino vai ter que preparar algumas armadilhas para defender o local onde eles estão escondidos.
Perceba que isso exalta a característica de cada personagem. E essa sensação de ter feito algo importante deixa os jogadores muito contentes. E tu estragaria completamente isso se tu colocasse um NPC para curar eles. Ou então eles acharam nessa sala uma caixa com 12 poções de cura maior. Eu quero te ajudar, agora você tem que me ajudar a te ajudar. Se o mestre fica ajudando, os jogadores perdem o sentido de dificuldade e o interesse pelas coisas. Porque se sempre vai existir poções de cura, por que o clérigo vai se preocupar em guardar uma última cura para salvar o guerreiro? O mesmo vale quando fica fazendo o vilão fugindo toda hora, ou porque os jogadores quase mataram ele e tu não quer que ele morra, ou porque ele tá quase matando os jogadores e tu não quer que ele mate os jogadores, aí o vilão foge. Os jogadores vão perder completamente o medo e o interesse no vilão se ele fica simplesmente fugindo. Então morre, diabo! A dica número 8 é prender a atenção dos jogadores. Essa certamente é a dica mais difícil de todas, pois uma hora ou outra os jogadores vão se distrair com o celular, vão começar a conversar outros assuntos paralelos à mesa. E o mestre precisa estar atento a isso para agir na hora certa. Se você está narrando algo e ninguém está prestando atenção ou ouvindo, pare de narrar e mude a atitude. Mude a cena bruscamente, faça alguma coisa acontecer. Tá pegando fogo, bicho! Por exemplo, tu tá descrevendo que a taverna, o taverneiro é assim, assado, que a música está muito bela e que o bardo dança e ninguém tá prestando atenção, você para de narrar e faz algo do tipo: abruptamente uma pessoa invade a estalagem e começa a gritar por socorro. Isso vai chamar a atenção dos jogadores, eles vão ir lá ver o que está acontecendo. E a partir daí você segue desenvolvendo alguma coisa improvisada, né? Lembra da dica anterior? Saiba improvisar? É claro. Se você passou a cena para os jogadores no momento de roleplay e eles não estão interagindo com os NPCs ou entre eles mesmos, coloque um desafio, mas procure entender o que os seus jogadores gostam. Eles gostam de uma música de tensão naquele momento de batalha? Eles gostam de props, itens palpáveis, como garrafinhas de poções ou mapas para eles consultarem? Você precisa entender o que o seu grupo gosta e prende a atenção deles. E provavelmente cada jogador vai ter uma forma diferente de ter a sua atenção capturada pelo mestre. Simplesmente ter uma mesa cheia de cenário e miniaturas não é o suficiente para prender a atenção dos jogadores, por mais bonito que seja. Isso eu posso garantir porque eu já tentei muitas vezes. Achou errado, otário? A dica número 9 é: saiba fazer a descrição de cenas, lugares e NPCs. RPG é a arte da imaginação. As coisas têm que acontecer aqui, ó, no teatro da mente. É claro que com o auxílio de algumas coisas, como um props, uma foto, um vídeo, alguma coisa comparativo, por exemplo, lembra de como era o túnel da Laracna do Senhor dos Anéis? Bom, é mais ou menos desse tipo. Isso pode ajudar bastante também. Mas grande parte do RPG é jogado através da descrição, seja do NPC, seja do lugar, seja das ações que os personagens estão fazendo. Mas é importante fazer isso da forma certa. Lembre-se que nós temos 5 sentidos, então não descreva só coisas visuais. O personagem é alto, belo e forte. Descreva como ele anda, como ele fala, se ele tem um cacuete ou trejeito. Um anão velho com a barba ruiva, ele cheira a rum igual ao seu estabelecimento, e ele permanece atrás do balcão de madeira, cutucando a orelha e resmungando sobre os impostos que aumentaram novamente. Olha quanta informação foi passada nessa descrição. Você já sabe que o anão é velho, você já sabe que vende rum no estabelecimento, sabe que os impostos têm subido com certa frequência, e quando você descreve um cacuete e ele está cutucando a orelha atrás do balcão, dificilmente as pessoas não vão imaginar. Preste atenção na hora que você fizer isso. Muitos dos jogadores vão inclusive cutucar a orelha. É estranho, é estranho. O mesmo vale para lugares. Uma floresta não é apenas árvores com folhas verdes e animais correndo por ali. Imagine uma cena dessa forma. Uma floresta de árvores frondosas exala um cheiro doce de néctar que atrai pequenos pássaros em suas flores. O grupo quase não pode ouvir os próprios passos devido ao farfalhar das folhas com o forte vento que corre. É muito mais verdadeiro uma descrição dessa forma do que apenas elementos visuais. Muitas vezes nós descrevemos uma foto para os jogadores. Lembrem que nós temos que descrever como se nós estivéssemos no ambiente. Eu já fiz um vídeo muito antigo sobre isso, sobre estar em um lugar e perceber as coisas. Eu vou colocar o link aqui nos cards, tá? Mas uma coisa muito importante, não fique narrando e descrevendo durante muito tempo, pois as pessoas vão perder a atenção ou só vão lembrar das últimas coisas que você disse.
Então descreva por volta de 3 características. O resto, os jogadores vão criar na própria cabeça. Cada jogador vai imaginar de um jeito, e essa é a beleza do RPG. Use verbos na descrição. Isso dá uma sensação de vida nas coisas. As paredes estão prestes a desabar, as folhas balançam ao vento. E vá acrescentando descrições à medida que os jogadores forem pedindo testes e interagindo com o cenário. Lembra aquilo que conversamos antes? Não peça testes? Deixe que eles demonstrem atenção. Se você descreveu que na mesa ela está abarrotada de pergaminhos, deixe que eles perguntem que pergaminhos tem. Deixe que eles perguntem se tem uma gaveta na mesa. Não. A nossa última dica, a dica número 10, existe muito mais coisas no RPG do que NPCs, monstros e combate. Armadilhas, desabamentos, tempestades... Muita coisa pode acontecer em um cenário que é rico e vivo. Uma armadilha é um jeito de desgastar os jogadores e roubar recursos deles para que eles cheguem mais fracos no desafio final, muito mais divertida em algumas vezes do que simplesmente colocar mais um combate. Perderão pontos de vida, talvez perderão alguns slots de magia, e é diferente do que um combate. Uma tempestade de neve pode ser o motivo perfeito para que os jogadores entrem naquela misteriosa caverna. Ao escalar uma montanha, os personagens podem cair, se machucar com pedras que estão desabando, eles podem perder algum item importante que caiu montanha abaixo. Isso pode gerar situações muito mais interessantes do que apenas mais um combate cansativo. Não, porque nem sempre. Então é isso, pessoal. O que acharam das 10 dicas que eu dei para mestres de RPG? Faltou alguma dica? Coloque ele aí nos comentários. Deixe um like no vídeo, compartilha com seu amigo que é mestre de RPG, se inscreva no canal e falou!